Tem homem que não sofre apenas pelo que sente. Ele sofre porque ele não consegue olhar para isso sem culpa. Então ele esconde, pesquisa, procura uma explicação, procura alguém que entenda e ao mesmo tempo carrega medo. Medo de ser descoberto, de ser mal interpretado, de perder quem ama, medo de não ser visto como ele gostaria de ser visto. E aí, aquilo que poderia ser apenas uma parte da história dele começa a virar prisão. Porque uma coisa é ter uma parte de si que você ainda não entende. Outra coisa é quando essa parte começa a comandar a sua rotina, tirar o foco, invadir o trabalho, gerar segredo, culpa, ansiedade. E o problema nem sempre está na parte em si. Às vezes, o problema está na forma como o homem lida com aquilo que carrega escondido. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Diane Chimini, sou terapeuta integrativa e este é um espaço para homens que sentem que estão repetindo padrões, vivendo no automático ou com dificuldade de se posicionar. E hoje eu quero falar sobre algo que muitos homens vivem, mas poucos conseguem nomear, a parte que ninguém conhece. E esse tema chegou até mim através de um relato real. Então falarei de forma geral, sem exposição e sem julgamento. Porque o meu olhar aqui não é para rotular, não é para condenar. É para observar o que acontece quando uma parte do homem fica escondida por tanto tempo que começa a buscar saídas por caminhos que pode trazer ainda mais culpa, segredo e sofrimento. Então, se esse tema fizer sentido para você, já deixa o seu like, porque isso ajuda essa reflexão a chegar em outros homens que talvez estejam vivendo algo parecido em silêncio. Tem homem que passa anos escondendo uma parte de si. E não é algo que ele fala com os amigos, não é algo que ele conversa com a parceira, e nem é algo que ele entende com clareza. Ele apenas sente. Ele sente curiosidade, desejo, culpa, sente medo. E quanto mais ele esconde aquilo, mais cresce em silêncio. Porque tudo que fica proibido demais dentro da mente pode começar a ganhar força. Não porque essa parte seja necessariamente errada, mas porque o segredo sozinho já começa a criar peso. E tem homem que não quer apenas resolver isso por dentro. Ele quer ser aceito. Ele quer que alguém olhe para ele e diga: eu ainda consigo te ver. Mas antes de esperar a aceitação do outro, talvez ele precise fazer uma pergunta mais difícil. Eu consigo olhar para essa parte de mim sem me destruir por dentro? Muita gente olha para uma parte escondida e pergunta: isso é certo ou errado? Mas talvez a primeira pergunta não seja essa. Talvez seja: o que esse segredo está fazendo com a sua vida? Está tirando a sua paz, o seu foco? Está fazendo você mentir? Está te deixando mais distante das pessoas que você ama? Está te deixando mais distante de você mesmo? Porque aquilo que você sente sozinho nem sempre destrói. Mas o segredo sustentado por muito tempo pode adoecer. Ele cria tensão, divisão, medo, cria uma vida paralela. E quando o homem passa a viver em função de esconder, controlar e driblar, ele já não está mais apenas lidando com algo seu. Ele está tentando administrar uma prisão interna. Tem homem que procura pessoas parecidas com ele, não apenas por curiosidade. Ele procura porque quer se sentir menos sozinho. Quer saber se existe alguém igual. Quer confirmar que não é o único. Quer encontrar um lugar onde aquela parte dele não precise se esconder. E até aí existe algo humano, porque todos nós queremos pertencimento. Mas existe um ponto delicado. Quando essa busca vira compulsão, ela deixa de ser compreensão e começa a virar fuga. Então ele procura, volta, repete. E mesmo quando sabe que isso atrapalha o trabalho, que isso afeta a relação, mesmo quando sabe que isso tira sua presença. E a pergunta não é apenas: por que eu procuro essas respostas em outras pessoas? A pergunta é: o que eu ainda não consegui aceitar em mim, que eu preciso procurar fora o tempo todo? Tem homem que deseja profundamente ser aceito. Aceito pela parceira, pela sociedade, aceito por alguém que olhe para ele sem desprezo, mas ao mesmo tempo ele se esconde. Esconde o que sente, as buscas, as conversas, a culpa, esconde a vergonha. E aqui existe uma contradição dolorosa. Ele quer ser visto, mas tem medo de mostrar quem é. Ele quer ser aceito, mas ainda não sabe se aceita essa parte de si. E então ele fica dividido. Uma parte que é verdade, outra parte que é controle. Uma parte que é intimidade,
outra parte prefere o segredo. Uma parte quer ser livre, mas outra parte teme perder tudo. E talvez a pergunta mais importante seja: como alguém pode me encontrar de verdade se eu mesmo continuo vivendo escondido de mim? Tem homem que sente que ser quem ele realmente é pode custar caro. Pode custar a relação, a imagem, o respeito. Pode custar a forma como ele acredita que deve ser visto. Então ele tenta negociar consigo mesmo. Eu escondo só mais um pouco. Eu controlo. Eu paro quando quiser. Eu não preciso falar sobre isso. Mas o que não é olhado com verdade costuma voltar. Volta como ansiedade, como busca, como compulsão, como culpa, volta como medo de ser descoberto. E talvez o preço de ser verdadeiro pareça alto, mas o preço de viver dividido também cobra. Cobra paz, presença, intimidade, cobra verdade. E a pergunta que fica é: quanto da sua vida você está pagando para continuar escondendo uma parte de você? Ter uma parte de si que você ainda não entende não significa que ela precisa comandar a sua vida. Ter uma fantasia, uma curiosidade ou um desejo não significa que você precisa viver refém dele. O problema começa quando essa parte deixa de ser uma parte e vira centro. Quando ela comanda o horário, a busca, a mentira, comanda o segredo, a culpa, comanda a sua presença. Porque aí já não é só uma parte de você, é um padrão funcionando. E padrão não se resolve apenas prometendo parar. Padrão precisa ser olhado com honestidade, maturidade, com responsabilidade. Porque o objetivo não é você negar quem é. O objetivo é você parar de ser controlado por aquilo que ainda não conseguiu integrar. E talvez a liberdade comece quando o homem consegue dizer: isso existe em mim, mas não precisa governar a minha vida. Nem toda parte escondida é um problema. O problema começa quando ela deixa de ser uma expressão pontual e passa a virar esconderijo. Esconderijo da solidão, da vergonha, da sensação de inadequação, da conversa difícil, esconderijo da intimidade real. E às vezes o homem não está buscando apenas alívio, ele está buscando um lugar onde, mesmo que por alguns instantes, alguns minutos, aquela parte dele exista, sem precisar explicar, sem precisar ser julgado, sem precisar sustentar uma imagem que ele acha que precisa sustentar o tempo todo. Mas se esse alívio exige segredo, mentira ou afastamento, ele começa a cobrar um preço. E a pergunta não é: como faço para eliminar isso de mim? A pergunta talvez seja: o que isso está tentando me mostrar? Porque aquilo que é apenas reprimido pode voltar com mais força, mas aquilo que é olhado com consciência pode ser integrado com mais maturidade. Aceitar uma parte de si não significa fazer tudo o que ela pede. E a aceitação não é ausência de limite. Aceitação é parar de se destruir por sentir algo, mas responsabilidade é perguntar: como eu lido com isso sem ferir a mim, sem ferir o outro, sem viver na mentira, sem transformar isso em comando? Porque existe uma diferença entre se aceitar e se abandonar. Se aceitar é olhar para uma parte sua com honestidade. Se abandonar é deixar essa parte dirigir a sua vida sem consciência. E muitos homens confundem as duas coisas. Acham que se aceitarem vão perder o controle, mas às vezes o que tira o controle é justamente a negação. Porque quanto mais o homem nega, mais aquilo cresce no escuro. Quanto mais ele se condena, mais ele busca alívio escondido. Quanto mais ele tenta parecer inteiro por fora, mais dividido fica por dentro. E a integração começa quando ele para de fugir e começa a olhar. Não para justificar tudo, não para se culpar por tudo, mas para entender o que essa parte representa e qual lugar ela pode ocupar sem comandar a vida inteira. Quando existe uma relação, existe uma outra pessoa envolvida. E isso precisa ser olhado com maturidade. Não basta dizer: isso é meu. Também é preciso perguntar: como eu tenho lidado com isso dentro da relação? Existe conversa, verdade, consentimento? Existe respeito pelo limite do outro? Existe espaço para escuta? Porque uma coisa é o casal, de forma consciente e respeitosa, construir intimidade com abertura e confiança. Outra coisa é o homem viver escondido, procurando fora, alimentando o segredo e depois chamar isso de necessidade.
Necessidade não anula responsabilidade. Desejo não anula compromisso. E liberdade sem verdade vira fuga. Talvez o outro não precise aceitar tudo, mas merece saber com quem está se relacionando. E talvez o homem também precise se perguntar: eu quero ser aceito de verdade ou quero apenas continuar sendo escondido sem consequências? Porque essa pergunta é dura, mas ela é necessária. Porque a intimidade real não nasce onde existe atuação. Ela nasce onde existe verdade. E é por isso que buscar se autoconhecer é tão importante. Porque quando busco me conhecer de verdade, eu começo a ficar mais consciente das minhas escolhas. Eu começo a perceber o que é desejo, o que é fuga, carência, vergonha, medo da rejeição, o que é repetição, o que é uma parte minha pedindo para ser olhada. E quanto mais consciência eu tenho sobre mim, mais clareza eu tenho nas minhas decisões. Eu deixo de agir apenas no impulso, de viver apenas reagindo, de me esconder atrás das justificativas. E deixo de colocar no outro a responsabilidade que não tive coragem de olhar em mim. Porque quando eu escondo de mim o que sinto, cedo ou tarde eu também acabo escondendo do outro. E isso respinga na confiança, na intimidade, na liberdade do outro de escolher se quer ou não caminhar comigo a partir da verdade. E muitas vezes o homem acredita que está apenas protegendo o outro ao esconder, mas na verdade pode estar criando uma farsa. E quando eu vivo uma farsa, eu não aprisiono apenas a mim. Eu também posso aprisionar o outro dentro de uma relação onde ele não conhece toda a verdade. Responsabilidade afetiva também é isso. É entender que aquilo que eu não resolvo em mim pode atingir quem caminha comigo. Autoconhecimento não é apenas olhar para si para se sentir melhor. É olhar para si para agir com mais verdade, maturidade, mais consciência e empatia. E com mais responsabilidade. Porque quanto mais eu me conheço, menos eu preciso viver escondido. E quanto menos eu vivo escondido, menos eu transformo o outro em vítima daquilo que eu não quis olhar em mim. Quando o homem percebe que não consegue ficar sozinho sem buscar, já existe um sinal importante. Porque não se trata apenas do que ele procura. Trata-se da incapacidade de permanecer consigo mesmo sem recorrer à busca. O silêncio incomoda, a solidão incomoda, o tédio incomoda e o desejo aparece. A ansiedade aparece e a busca começa. E nesse ciclo, ele sente um alívio momentâneo, mas depois vem a culpa, o medo, a vergonha, a promessa de parar e em algum momento a repetição. Esse ciclo não se quebra apenas com força de vontade, ele precisa ser compreendido. O que acontece antes da busca? O que disparou o impulso? O que ele sente no corpo? Que emoção ele evita? Que conversa ele não quer ter? Que parte dele se sente sozinha? Que parte dele quer ser vista? Que parte dele está pedindo aceitação? Porque muitas vezes o comportamento é só a superfície, a raiz está mais fundo. Existe algo importante aqui. Quando o homem sente fascínio por algo que ele mesmo não entende totalmente, isso não significa automaticamente que ele deixou de ser quem é. A experiência humana é mais complexa do que rótulos rápidos. Todos nós carregamos forças e sensibilidades, direção e receptividade, ação e acolhimento, razão e intuição, estrutura e delicadeza. O problema começa quando uma parte precisa ser escondida, negada, ridicularizada ou vivida apenas em segredo. E aqui não se trata de rotular, trata de se perguntar: que parte de mim eu aprendi que não poderia existir? Antes de fechar esse vídeo, eu quero te fazer algumas perguntas. Não para você responder em voz alta, mas só para você responder para você mesmo, em silêncio e com toda honestidade. Como você gostaria de estar daqui a 6 meses? Eu não estou falando de ter resolvido tudo. Eu estou falando de como você gostaria de se sentir mais leve, mais presente, mais inteiro, em paz com você mesmo. E agora outra pergunta. Como aquilo que a gente conversou aqui hoje tem afetado a sua rotina? A forma como você se relaciona? As escolhas que você tem feito? E a pergunta mais difícil. Se nada mudar, se você continuar escondendo, adiando, prometendo, depois eu olho,
Como vai ser a sua vida daqui a 6 meses? Porque agora você sabe, agora você viu. E o que a gente vê, não dá mais para desver. Você pode fechar esse vídeo agora e seguir exatamente como estava, mas alguma coisa já mudou. Porque na próxima vez que esse padrão aparecer, você vai reconhecer. E reconhecer é o primeiro passo que mais ninguém pode dar por você. Se esse vídeo tocou em algo, talvez não seja apenas sobre o que você esconde. Talvez seja sobre o segredo em si, sobre a vergonha, o medo da rejeição, o desejo de ser aceito, uma parte sua que ficou escondida por muito tempo, sobre uma busca que começou pequena e foi virando prisão. E talvez você não precise se destruir por sentir o que sente, mas também não precisa ser governado por isso. Entre negar quem você é e se perder naquilo que sente, existe um caminho de consciência, um caminho de verdade, de responsabilidade, de integração e de maturidade. Consciência não é só sobre mim. Consciência também é sobre como aquilo que eu não resolvo em mim pode afetar quem se relaciona comigo. E para começar esse olhar, eu preparei um guia prático em PDF chamado Você Não Está Perdido, Está Repetindo. O link está na descrição. E se você sente que precisa olhar para a sua história com mais profundidade, as informações sobre a sessão de clareza terapêutica também estão na descrição do vídeo. E eu também abri um espaço chamado Cartas de Clareza. Se você está vivendo uma situação que se repete, que te confunde, ou que você não consegue entender sozinho, você pode me escrever, sem nomes, sem exposição, pelo direct ou pelo e-mail que encontra-se na descrição com o assunto Carta de Clareza, onde algumas histórias elas podem inspirar reflexões aqui no YouTube, sempre de forma geral, ética e sem identificação. E agora me conta nos comentários, você já percebeu que alguma parte escondida sua começou a comandar mais da sua vida do que deveria? Eu sou Diane Chimini, gratidão por estar aqui, beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!